louvado e exaltado é o nome do Senhor. Unção da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Quem está alegre com o Senhor, diga glória a Deus. Fique de pé, pegue a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 7 e versículo também de número 7. Bendito é o Senhor, do nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Desocupe as suas mãos, oh glória. Início da tarde da sexta-feira, encerramento de mais uma semana do Clamor do Meio-Dia, encerramento de mais um propósito, de mais uma campanha esta que vem com o tema O Deus que responde os seus filhos. Aleluia. Levante as suas mãos, oh glória, tenha liberdade para clamar, tenha liberdade para adorar, para glorificar o nome do Redentor, nosso Salvador. Abra a tua boca também, tenha liberdade como uma filha para pedir, como um filho para pedir. Ore ao Senhor, pede de Deus a bênção, pede de Deus vitória, pede do Senhor Jesus resposta para a tua vida. Clama no nome de Jesus, clama, chama pelo único nome que é acima de todos os nomes no céu e na terra. Clama pelo nome de Jesus e passa as tuas petições nesta tarde, aleluia. É o encerramento de mais uma semana de propósito, mais uma semana temática. É o encerramento da campanha do tema O Deus que responde os seus filhos. Ó soberano do céu e da terra, nós sabemos, aleluia, que não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro tão grande, poderoso e glorioso além do Senhor. O Senhor é o único que se formou, e que antes do Senhor nem o outro há como ser formado, aleluia. Porque o Senhor é Deus sempre eterno, glorioso e maravilhoso. O Senhor é o Criador e Criador de todas as coisas. Do Senhor, aleluia, a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e os seus moradores. O Senhor criou também dos altos céus, aleluia, anjos, querubins, serafins, arcanjos, e todos adoram e bendiz na beleza da tua santidade. Mas os anjos, está escrito que o Senhor dá ordem a nosso respeito. Então nós te pedimos, ó Pai, nesta hora de clamor, dá ordem aos teus anjos a respeito da igreja do Clamor do Meio-Dia. Dá ordem aos teus anjos com respeito às tuas filhas. Dá ordem aos teus anjos com respeito aos teus filhos. Libera a resposta à nossa petição. Libera a resposta, Senhor, para aquilo que a tua filha pede, para tudo aquilo que o teu filho tem pedido. Libera a resposta dos altos céus, oh glória. Responde a nossa oração, Jesus. Responde, ó Deus poderoso, a nossa oração. Responde a petição da tua igreja. Olha para a tua filha, a tua igreja, o teu filho, a tua igreja, que em oração está te pedindo milagre, está te pedindo saúde, está te pedindo bênção, porta aberta, está te pedindo resposta para a causa da justiça. Olha para as tuas filhas e teus filhos, aleluia, que clama diante de ti pedindo milagre. Pai, eu te apresento a tua filha, que hoje pela manhã ligou, fazendo um pedido de oração, pedindo resposta do Senhor. Atende a petição da tua filha, atende a petição da tua serva, responde a tua filha lá, Senhor, agora. Envia o teu anjo até agora, lá onde ela
de toda armadilha. Deus, visita aquele homem, Senhor, que está fazendo o percurso até aquele país. Vai dar livramento para ele, dá livramento aos viajantes, dá livramento aos motoristas, dá livramento, salva, transforma, entra com tua providência, traz as tuas realizações. Pai, ao Senhor oramos, te agradecendo nesta hora, cientes, aleluia, de que a nossa petição já chegou nos altos céus diante do teu trono, e que a qualquer momento o Senhor vai enviar o milagre que estamos te pedindo nesta tarde, nesta campanha. Continua conosco, ó Pai, fala através da tua palavra, e que a tua palavra venha sobre nós e produza um grande resultado para a qual é enviado. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Diga glória a Deus. Sente-se, aleluia. E você vai aplaudir bem forte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Abra tua boca também para adorar Ele. Diga a Ele, aleluia. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Aleluia. Nós somos seus servos e também somos seus filhos. E Ele vai responder as petições dos filhos aqui. Aleluia. Deus vai te atender, vai te responder. O Pai vai te responder. Aleluia. Porque Ele é Pai fiel. Quem crê, diga glória a Deus. Pedir. Foi Jesus quem disse: olha, se você pedir, te será dado. Se você bater, te abrirão a porta. Se você buscar, tu há de encontrar. Porque Ele disse: olha, quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca acha. É palavra do Senhor, o Filho unigênito de Deus, que nos salvou, e por este Filho que é Jesus Cristo, nós somos também, aleluia, constituídos filhos do Deus Altíssimo Soberano. Nós sabemos que o primeiro ser humano ao se criar, foi feito, criado, conforme a imagem e semelhança de Deus, foi Adão. Adão teve sua esposa Eva tirada de uma das suas costelas. É o texto bíblico do início do livro de Gênesis que nos narra, nos mostra esses fatos. E que esse casal, Adão e Eva, eles geraram 2 filhos, Abel e Caim. E nós sabemos que desses 2 filhos também veio ao conhecimento da existência dos moradores nessa terra a morte, o primeiro homicídio, o primeiro homem a deixar de viver. E nós sabemos também, à luz da palavra de Deus, aleluia, Gênesis 4, que Eva, depois de um período, ela também voltou a gerar outros filhos. E que dentre os filhos teve um que alcançou destaque também. Além de Abel e Caim, teve um filho chamado Sete. Esse rapaz, ele gerou, deu através dele um outro garoto por nome Enos. E pelo nascimento de Enos, Gênesis 4, 26, está escrito que começou pela humanidade a invocar o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor, ou seja, começou a existir culto de adoração e invocação ao nome do eterno Deus que criou Adão, e de Adão gerou Eva. E nós não sabemos muita coisa sobre esse rapaz, mas nós sabemos que ele foi gerando outros, e que dele, mais tarde, pela linhagem dele, nasceu o primeiro homem a conversar com Deus, a buscar Deus, e que o texto nos deixa entender, nos faz entender que ele foi o primeiro ser humano a fazer uma petição a Deus, foi o primeiro homem a
a invocar o nome do Senhor, a buscar ao Deus vivo, e que dele surgiu esse negócio de adoração a Deus e petição a Deus. Eu estou falando de Abraão. Pois no livro de Gênesis ainda o texto descreve dizendo, aleluia, que Abraão, isso está em Gênesis 18, 23 em diante, quando o Senhor dá a demonstrar a Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra e as regiões dessas duas cidades, rei, Abraão começou a invocar o nome do Senhor, e deixa-nos entender que em meio a essa busca, ele estava pedindo para Deus dar livramento aos sobrinhos dele, seu sobrinho mora, sua esposa. Então, pelos textos bíblicos, Abraão é o primeiro personagem a buscar a face de Deus com propósito de petição. Abraão estava buscando o que? Livramento, não para ele, mas para o seu sobrinho que morava na região de Sodoma e Gomorra. Está escrito que Deus se agradou da petição de Abraão e enviou 2 anjos, aleluia, até onde estava Ló. E esses anjos escoltaram Ló e as suas 2 filhas para saírem da região de Sodoma e Gomorra. E eles escaparam com vida para a glória e para a louvor e adoração do nome do Senhor. Levante a mão e diga graças a Deus. Abraão gerou um filho por nome Isaque, e a Bíblia nos descreve dizendo que ele herdou esse mesmo propósito de seu pai Abraão, que é o que? Servir a Deus, adorar a Deus, invocar o nome de Deus e também fazer petição diante da presença de Deus. Porque ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 21, o texto ali nos mostra que esse homem, ele percebeu que a sua esposa Rebeca era estéril. Então ele começou a invocar, a buscar a face de Deus e a pedir para que Deus tocasse no ventre de sua esposa e desse a ela e a ele também, aleluia, o direito de ter uma criança em seus braços, aleluia. E Deus se agradou da invocação de Isaque, aleluia, na sua presença, e também se compadeceu e se agradou da petição daquele homem. Pois o texto também nos mostra que não só ele como esposa orava pedindo, mas também Rebeca orava e pedia, porque ela também desconfiou que era estéril depois de muitos anos, e ela junto com seu esposo, juntos buscavam a face de Deus e faziam a mesma petição: queremos filhos, queremos gerar, queremos criança em casa, queremos dar continuidade à história de Abraão, o homem que o Senhor chamou de uma terra distante, trouxe para aqui, para Canaã. E Deus se agradou das orações daquele casal e abriu o ventre daquela moça, e ela gerou 2 rapazes gêmeos, aleluia, Esaú e Jacó, e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, aleluia. Mais tarde, Jacó, ainda no livro do Gênesis, aleluia, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 20, o texto nos descreve dizendo que Jacó estava para entrar em um deserto e passou a noite na entrada do deserto e colocou uma pedra sobre cabeceira para que ele pudesse dormir no deserto. E ele sonhou com uma escada muito grande que ligava da terra ao topo do céu, e lá em cima no topo ele contemplou um ser radiante de luz e glória, de poder e majestade. E pela manhã, quando ele acordou assustado e ao mesmo tempo admirado. Ele disse: Deus, eu vi a glória de Deus. Esse lugar não é outro lugar senão casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel, que traduzido é casa de Deus. E naquela manhã ele pegou uma pedra mais alta, destacada, e ele ungiu aquela pedra e ele orou ao Senhor. Na sua oração, aleluia, ele vai fazer algumas petições a Deus. Primeiro ele invoca o nome do Senhor, ele adora na presença do Senhor, ele bendiz e exalta o Senhor de seu avô Abraão e de seu pai, aleluia, Isaque. E depois ele vai fazer algumas petições e diz: se o Senhor for comigo,
nós entendemos que ele estava pedindo: Deus, vai comigo, porque se o Senhor for comigo, o Senhor não vai me deixar faltar veste, o Senhor não me deixará faltar alimento, pão, o Senhor vai me dar proteção, e eu vou prosperar onde eu vou, e se o Senhor me fizer estas coisas, serás o meu único e soberano e eterno Deus. E como atitude de adorador, Deus recebe a sua adoração, e a atitude de alguém que pede, e Deus recebe a sua petição e manda a resposta: não só serás o meu único e soberano Deus, mas de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, aleluia. E a Bíblia descreve dizendo que Deus foi na vida de Jacó, Deus guardou Jacó, Deus deu saúde para Jacó, nunca faltou vestes no rosto, e Deus sempre teve um propósito de bênção e multiplicação na vida de Jacó, porque o Senhor se agradou da oração, da adoração e da petição daquele rapaz. Então Deus teve que glorificar o nome dele, porque o homem estava quebrantado e lançou um propósito que agradou os olhos do Senhor, aleluia. Mais tarde, a Bíblia também, ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 41, descreve um momento em que o neto de Jacó, aleluia, filho de Jacó, estava preso no Egito, e lá no palácio do Egito, Faraó havia sonhado 2 sonhos. Ele sonhou com vacas gordas e magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas e não mudava a sua aparência. Ele sonhou também com espigas de milhos grandes, bonitas, e espigas de milhos secas e mirradas do verão intenso do deserto do Egito. Está escrito que esse Faraó ficou assustado, pois ele nunca havia visto falar que vaca pode comer carne de outra vaca, e nem que espiga de milho poderia ter boca para devorar outra espiga de milho. Então ele ficou abismado, perplexo, assustado, assombrado. Então ele mandou chamar todos os seus adivinhos, todos os seus magos, todos os seus encantadores, todas as pessoas que tinham costume de invocar deuses, de trazer oráculos, de fazer premonições de acontecimentos, e ninguém conseguiu desvendar o enigma dessas 2 revelações. Então alguém lembrou de José e disse assim: Faraó, eu conheci um jovem hebreu que está lá no presídio. No dia que eu sonhei que eu estava na tua presença, e na mão eu tinha um cacho de uva, na outra mão eu tinha o teu cálice, ó Faraó, e eu espremi as uvas no teu cálice e te entregava novamente. E ele disse que seria isso que ia acontecer, porque o aniversário de sua majestade Faraó estava chegando, e aconteceu exatamente do jeito que ele falou comigo, pois eu estou aqui nesse momento em tua presença, e desde o dia do teu aniversário do ano tal, eu voltei a ser o copeiro de sua majestade. E ele também narrou, interpretando o sonho do teu ex-padeiro. Ele sonhou, o padeiro sonhou com um cesto de pães sobre a cabeça dele, e vinha aves, abutres, e comia aqueles pães. Ele disse: olha, no dia do teu aniversário, o copeiro volta a respirar vida, mas você, padeiro, não vai poder voltar a respirar vida, porque tua cabeça será pedida no dia do aniversário de Faraó. E Faraó, sua majestade, foi exatamente isso que o jovem hebreu disse que iria acontecer, e o Senhor sabe que é exatamente isso que tem acontecido. Então Faraó é o primeiro personagem na Bíblia que não é da linhagem dos escolhidos diretamente por Deus, aleluia, que teve a audácia de fazer uma petição diante de Deus. Porque quando ele chamou aquele garoto, ele estava chamando o representante do vivo, eterno e único Deus. Então subentende-se que Faraó estava buscando do Senhor, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que agora é o Senhor da vida de José, a resposta para os seus sonhos. E Deus atendeu a petição de Faraó e deu para ele o discernimento, o conhecimento pela boca de seu servo, o profeta José,
o que é que iria acontecer. Aleluia, levante a mão e diga glória a Deus. Então esse negócio, esse segmento de adoração a Deus, de louvor na presença dele, e ao mesmo tempo petições diante dele, não vem de agora, não é coisa do século 21, não foi coisa do século 20, 18, 17, 15, do ano Domini, da época de Jesus Cristo, não. Isso vem desde os primórdios da existência da humanidade. O homem invoca o Deus vivo, eterno e soberano, e em meio às suas adorações e servidão a esse Deus, ele tem liberdade para lhe fazer petições, e por agrado de Deus, o Senhor atende e vai dar resposta na vida dos seus escolhidos. Aleluia. Quem veio para adorar o Senhor nesta tarde? Glória a Ele. Pode adorar. Tire aí alguns segundos para adorar. Pode tirar alguns segundos para adorar. Aleluia. O primeiro propósito desta tarde, do encerramento da campanha, é a adoração, porque nós aprendemos só no livro do Gênesis, aleluia, com homens e mulheres que primeiro adoraram, que primeiro invocaram, que primeiro enalteceram, que primeiro bendizeram na presença do eterno e soberano. Aleluia. Adore a Ele, bendiga a Ele, diga que Ele é o Deus da tua vida. Fale como Jacó falou: o Senhor é o único Deus da minha vida. Fale como Jacó falou: o Senhor é o único que merece a minha adoração, é o único que eu vou dobrar a partir de hoje os meus joelhos para reverenciar e louvar. Aleluia. Pode adorar, pode bendizer, oh glória, e vai sentindo a presença dele, porque ele está no nosso meio, ele está aqui na casa desta tarde. Aleluia. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como sempre, desde quando começamos o clamor do meio-dia, ele está aqui. Ele sempre está nesse horário das 12 horas, aleluia, conosco, quando adoramos e bendizemos a Ele. Aleluia. Nós temos também mais uma mulher. Essa do livro de 1 Samuel é a mulher, uma das mulheres mais conhecidas da atualidade desse livro de Samuel. O nome dela, Ana. Outra mulher, Esther. Esther mesmo. Desde nascença, a Bíblia diz. E ela começou a invocar na presença de Deus. Foram quase 20 anos somente adorando, louvando, bendizendo. E naquele ano que ela foi com seu esposo Eucana, e a sua adversária Penina debochava mais ainda dela. Parece que a prova acochou mais ela naquele ano. Então ela não sabia mais o que falar, ela não tinha mais palavras para se expressar, ela só expressava o seu sentimento de dor, de amargura, de angústia e de sofrimento, de uma dona de casa, casada, abençoada, porque o marido dela era um grande homem de Deus, aleluia. Mas ela sabia que por causa da esterilidade dela, a história do seu esposo não ia continuar. Então naquele ano ela foi muito mais humilhada por Penina, debochada, aleluia. Então ela passou a sofrer calada, gemendo, dor, angústia, amargura, sofrimento, deboches, afastamento. Empurra essa bicha velha para o canto. Você não presta não para ser esposa de verdade. Até hoje, olha, 20 anos quase, até hoje ela não gerou uma criança. Mas eu não, eu consigo gerar. Aqui é fértil, aqui é próspero, aqui é frutífera. Apesar de que ela não tinha atenção total do Eucana na vida dela, mas ela batia no peito e cantava, se achando a melhor, mais capaz, a fértil do casamento e tantas outras coisas mais. Então o sacerdote da época, ele olhou para ela e disse: rapaz, você gosta de vinho, hein? Você bebeu muito esse ano, nunca te vi assim. Ele disse: não, meu senhor. Ela: não, meu senhor, tua serva não está embriagada de vinho. Em outras palavras, eu entendo que ela estava deixando claro que a embriaguez dela naquele dia, naquele ano, naqueles dias, era de dor, de angústia, de sofrimento. Ela estava totalmente embriagada daqueles deboches, de tantas e tantas palavras faladas contra ela, aleluia. E em meio às suas palavras disse: tua serva é uma mulher amargurada de alma. Tua serva está aqui hoje angustiada, porque eu já tenho 20 anos de casado e até hoje não gerei. Aí o sacerdote olhou para ela e disse: pois bem,
já que você não está embriagado, e sim, a tua embriaguez é de amargura de alma, levanta, vai em paz, o Senhor concede a tua petição. Até então o texto não mostra que ela estava pedindo, mas o sacerdote recebeu a revelação de Deus e ficou sabendo que ela estava pedindo um filho. E ele olhou para ela e disse: então vai em paz, porque o Senhor te concede a tua petição. Aleluia. Ela colocou o nome do Senhor, adorou, buscou. E quando ela começou a pedir, a revelação desceu ao carnal, ao mortal, o homem de Deus chamado Eli. E ele olhou para ela e disse: vai, pode ir, pode ir. Deus já me revelou que você vai gerar. Deus me revelou que você está aqui adorando e pedindo. Então vai em paz, porque o céu te concederá retorno, resposta à tua petição. Quem crê? Levante a mão para adorar Ele. Levante a mão para adorar. Que o Senhor te faça sair daqui nesta tarde em paz. Que o céu te compadeça de mim e de tua pessoa, para que possamos daqui a poucos minutos mais sair por aquela porta em paz. E que o céu responda às nossas petições. No nome de Jesus, só quem crê sela a palavra dizendo amém. Tem um homem chamado Jabes, livro de Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10, 1 Crônicas 4:10. Um homem chamado Jabes. Este homem era da casa de Judá, se não me falha a memória, e ele era um homem que o seu nome tinha quase que o mesmo segmento da aprovação e do sentimento de Ana. Angústia, amargura, dificuldade, problema, e que representava também perda conjugal, perda familiar, porque quando Jabes nasceu, sua mãe morre por causa de dar à luz aquele garoto, mas ele invocou o nome do Senhor. Está escrito que ele invoca primeiro o nome do Senhor e depois faz a petição diante de Deus. Senhor, é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor está na minha vida, então muda a minha história, muda a minha cativeiro, me faça crescer, amplifica os meus termos, amplifica o meu nome, me faça ser um homem grande na tua presença e diante dos mortais também desta terra. E Deus concedeu a ele resposta para a sua petição. A Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Por quê? Porque ele invocou a Deus, e em meio à sua invocação ele fez uma petição a Deus, e Deus se agradou. Aleluia. Eu falei isso na terça-feira, vou repetir, já vamos encerrar. Que desde a minha infância praticamente eu aprendi com os meus antigos pastores que antes de pedir qualquer coisa para Deus, devemos entrar na presença dele em louvor e adoração. Eu, antes de pedir qualquer coisa para Deus na oração, eu vou adorar o nome dele. Eu vou agradecer, eu vou louvar, eu vou bendizer, exaltar ele, dizer que ele é santo, é maravilhoso, é o Deus da minha vida, é o Deus que sonda os mais íntimos compartimentos da minha alma. E depois eu faço aí algumas petições, e a maioria das minhas petições não é para mim, é o mal do pastor, é pedir para a igreja, é pedir para você, para a tua casa, para o teu lar, para a tua família, para o teu chamado, ministério, tua vida profissional, teus estudos, teus sonhos, aleluia. E em meio a tantas e tantas petições, aí eu peço 1, 2, 3 coisas para mim. E nos últimos anos eu tenho batido em uma tecla pedindo uma só bênção de Deus. E eu sei que Ele é fiel para me entregar no tempo certo para a glória e para o louvor do nome dele. Aleluia. Pois agora, no próximo mês, eu completo com a minha esposa 16 anos de casado. E esse tempo inteiro nós pagamos aluguel. E eu tenho insistido na presença de Deus somente com uma petição para mim e para minha esposa. E no tempo dele, eu creio, porque ele se compadeceu de todos esses personagens aqui que eu acabei de falar. Nenhum saiu dessa terra sem receber resposta às suas petições. Aleluia. Porque não entrar no Novo Testamento para encerrar, nós sabemos que tinha 2 cegos lá em Jericó, e ambos clamaram para Jesus pedindo: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Foi a primeira petição desses 2 homens. Jesus parou, mandou chamar eles vieram, e Jesus agora vai fazer. Primeiro eles pedem, Jesus retruca dizendo: agora eu quero que vocês me digam o que é que vocês querem que eu faça para vocês.
Eles responderam Jesus dizendo: eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. E Jesus tocou naqueles homens, eles enxergaram na mesma hora, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Aleluia. Também existe uma mulher cirofenícia de nascimento, está escrito que ela foi até Jesus buscar um milagre para a filha dela que ficou em casa, que estava miseravelmente moribunda. Jesus olhando para ela disse: não posso te atender agora, estou servindo pão na mesa dos filhos, não dá para servir agora os cachorrinhos. Ela olhou para o Senhor e disse: mas meu Senhor, até os cãezinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher de grande pé, não tem mulher de pé em Israel igual essa. Levanta, vai em paz, porque o céu já recebeu o teu pedido e Deus já deu ordem ao anjo dele, ele já visitou tua casa. É isso que eu entendo do texto. Porque não também falar de Marta e Maria, que quando a morte estava rondando a casa delas, elas mandaram chamar Jesus. Aleluia. Eu entendo assim, tá bom? Eu entendo assim, que quando elas mandaram chamar Jesus, elas estavam pedindo que vem dar saúde ao meu irmão, vem curar meu irmão, vem para cá para repreender esse espírito de enfermidade que pode gerar a morte. E o Senhor disse: eu vou lá responder a oração dessas mulheres, eu vou lá responder o chamado, a petição dessas duas mulheres. E ele foi levado ao cemitério. E lá no cemitério ele chamou o defunto Lázaro de 4 dias para sair para fora. E na mesma hora Marta e Maria recebeu resposta para as suas petições. Mas se você perceber no texto, está escrito que as duas correram, uma ao seu tempo, e se lançaram aos pés do Senhor. E começaram a adorar, louvar e bendizer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas o teu irmão vai ressuscitar. Ela tem um gesto de adoração, crendo no poder sobrenatural de Deus e na redenção, que é a ressurreição final. Aleluia. Isso é adoração a Deus. Quem crê na promessa de Deus, adora Ele. Só em crer na promessa de Deus, você já está louvando e adorando, porque você está dizendo: o meu Deus não falha, o meu Deus não mente, o meu Deus não engana, o meu Deus é fiel, meu Deus é eterno, meu Deus é soberano, meu Deus é justo, meu Deus promete e é fiel para cumprir a promessa. Aleluia. Por isso que elas fizeram adorar o primeiro. Aí Jesus disse: vamos lá onde é que ele está, lá no cemitério. Vamos lá, eu vou no cemitério. E Jesus foi e ressuscitou o defunto. Fique de pé. Tinha um homem romano, idólatra, guardião de um estandarte que tinha, não sei qual era o animal reverenciado por aquela centúria. Era um centurião, tá? Todo centurião carregava um estandarte, em cima tinha um animal que representava o guardião daqueles homens. Era uma divindade naquela imagem. E aquele homem um dia abriu mão do seu estandarte, abriu mão do seu título, das suas condecorações militares, de tudo que ele já havia treinado, de tudo que ele já havia recebido de ministrações do imperador, de sacerdotes e sacerdotisas, de todo o conhecimento que ele adquiriu passando pelas nações. E ele resolveu se dobrar aos pés do Filho verdadeiro, do único e soberano Deus, Jesus Cristo. Ele disse: vai na minha casa curar meu servo. Eu tenho um apreço muito grande pelo meu servo, e ele está doente, tudo indica que ele vai morrer. O Senhor disse: eu vou na tua casa. Ele caiu de joelho aos pés do Senhor, aleluia, em outras palavras dizendo: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele reconheceu a divindade soberana encarnada estava diante dele. Ele reconhece, ele diz: eu não tenho dignidade o suficiente para receber o Senhor na minha casa. Diga uma só palavra, olha só. Foi a petição. Ele não pediu uma só coisa. Ele pediu para Jesus ir curar. Jesus disse: eu vou curar. Aí agora ele vai fazer outra petição. Diga uma só palavra e o meu servo ficará curado. Pois eu também sou Senhor. Eu tenho muitos debaixo da minha mão. E eu digo: faz, ele faz, vem, ele vem, vai, ele vai. Então diga uma só palavra. Fala uma palavra, Senhor, e o meu servo ficará curado na mesma hora. E foi desse jeito que ele pediu. Então foi desse jeito que o céu operou na vida dele. O anjo visitou a casa dele.
E ele foi curado para a glória e louvor do nome do Senhor. Foi curado. Já adorou Jesus hoje? Agora você vai pedir. Eu te ensinei a ceia bíblica. É bíblica. Primeiro adora, louva, bendiz. Depois entra como um filho. Primeiro nós entramos adorando. E quem adora é servo. É servo. Então primeiro nós nos achegamos a Ele como servos. E depois nós nos achegamos também a Ele como filhos, pedindo ao Pai. Olha, levante a tua mão. Meu Deus. Feche os olhos. Feche os olhos. Você vai pedir hoje. Você vai pedir. Tenha liberdade para pedir, por favor. Faça isso. Faça a tua petição aí, aleluia. Faça a tua petição. Pode pedir. Porque foi Jesus quem falou, não foi o homem não. Isso não é conversa fiada de Mateus não. Foi Jesus quem falou. Encerrando a sua primeira pregação extensa ao público. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então pode pedir, pede. Fala para Jesus qual é a tua petição hoje. Pode pedir. Eu vou dobrar meu joelho e eu vou parar de falar no microfone. Eu vou orar junto com você, porque eu vou fazer a minha petição ao meu Senhor nesse momento. Pode orar, pode falar. Bendito Deus e eterno. Eu dobro meu joelho. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceite a nossa petição, como o Senhor aceitou a petição de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Rebeca, de Ana, de Jabes, assim como o Senhor aceitou, aleluia, a petição de Faraó. Responde a tua igreja, responde a tua noiva, responde a tua eleita, a tua santa, responde o teu rebanho. Continua conosco cada dia mais e nos livra dos males desta vida e de tudo que não te agrada. Aleluia. Dai-nos mais da tua presença também. Dai-nos mais do teu Espírito também. Dai-nos mais da tua força, do teu poder, da tua unção, da tua graça. Reveste-nos mais de ti cada dia. Aleluia. Renova as nossas forças. Renova as nossas esperanças. Renova a nossa comunhão com o Senhor. Confirma o milagre. A resposta para todas as petições que são feitas aqui dentro nesta campanha. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem pode, diga amém. Dê uma salva de palmas à família de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pegue na sua mão uma contribuição. Pegue na sua mão uma contribuição. O Deus que responde os seus filhos. Deus já recebeu a tua petição. E a resposta virá para a sua vida. Virá a resposta para a sua vida. Muito em breve você vai estar testemunhando da grandeza e do poder de Deus com respeito à tua petição. Os céus já se compadeceu de nós outros. Os céus já está em movimento por nós, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão. Bendito Deus e eterno Pai. Ouvimos um milagre, a bênção, a resposta, providência, multiplicação, portas abertas, surpresas divinas. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, faz milagre financeiro acontecer para esta vida. Libera a bênção da prosperidade financeira para todos nós. Cria uma situação, nos dá, Senhor amado, a sede própria da ADPVH. Confirma um milagre, a bênção, a resposta em total prosperidade sobre o teu rebanho. No nome de Jesus, quem ele recebe, diga amém.
Sai do seu lugar, vem à frente. Você pode contribuir, tá bom? Fazer seus propósitos. Você pode também contribuir via aplicativo bancário. Os internautas, vocês têm aí o QR Code na tela, onde você nos acompanha, onde você cultua conosco nesse momento. Que o céu te abençoe poderosamente cada dia mais, em tudo por tudo, no nome de Jesus. Quem concorda e recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Permaneça de pé, já vamos estar encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Você vai orar agradecendo e pedindo. Glória a Deus. Agradece e pede. É o encerramento da campanha. Glória a Deus. Pode orar ao Senhor. Agradece e pede. Pede e agradece. Faça isso. Aleluia. Faça isso. Já estamos na oração final, oração da fé. Entregamos a campanha nas tuas mãos, ó poderoso Deus de Abraão. Nós te agradecemos por tudo que já vivemos, que já passamos, que aconteceu, o que não aconteceu, o que o Senhor não permitiu que vivêssemos. Te agradecemos pelas vezes que louvamos o teu nome, pelas vezes também que de alguma forma estávamos bem desacreditados do louvor na tua presença. Te agradecemos pelos anos de vida que te servimos e também, por que não te agradecer, aleluia, pelo tempo de vida que não te servíamos, aleluia. Tudo foi uma escola, tudo foi um aprendizado. Pai, te agradecemos pelos prejuízos. Te agradecemos pelas bênçãos que chegaram. Te agradecemos por aquilo que perdemos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor trouxe para somar. Te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelo desprezo, o abandono, pelo descaso. Te agradecemos por tua atenção, pela atenção das pessoas que nos amam, que tem estima, carinho por nós, respeito, aleluia. Eu te agradeço, ó Pai, eu te peço. Tira do nosso caminho os impostores, os mentirosos. Tira do nosso caminho a pessoa má, a pessoa maligna. Tira do nosso caminho a pessoa perversa. Pai, em nome de Jesus, acampa os teus anjos cada dia mais em nossa volta, em volta do nosso lar e de toda a família, em volta do estabelecimento da tua filha e do teu filho. Ouviu um milagre, a prosperidade, no nome de Jesus. Recebe a campanha, recebe o nosso louvor e adoração e a nossa petição diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e todos digam palmas que louve e adora Jesus. Vai encerrar. Vem à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Ao Senhor, o Deus que responde os seus filhos. Glória! O Deus que responde os seus filhos. Ao Senhor. O Deus que responde os seus filhos. Ao Senhor. O Deus que responde os seus filhos. Ao Senhor.